é qualquer coisa. Diga, você e eu somos especiais, reunidos pelo alarido de Deus, através da mensagem do sétimo anjo. E da mensagem, um alvo a ser alcançado. Certo? Se você quiser já se certificar que alvo é esse, é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas como selo do próprio Deus. Esse é o nosso alvo. Se nós não estivermos aqui com o objetivo de alcançar este alvo, melhor seria que não estivesse. Porque eu tenho dito e volto a repetir, o nosso profeta afirma isto, que sem este Espírito Santo não haverá nova criatura, não haverá novo nascimento, não haverá arrebatamento. E se não há arrebatamento, o que é que nós estamos fazendo aqui nesta tarde? Eu creio que cada eleito de Deus que tem consciência que foi reunidos pelo alarido de Deus está em busca desse Espírito Santo para que esteja selado no reino de Deus. Aleluia! E as manifestações desse Espírito, os frutos desse Espírito, ele tem que aparecer para comprovar, glória a Deus, quem é você, quem somos nós. Amém? Aleluia! Por isso Pedro, quando traz para nós na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Amém? Então essa carta não está interessada ao mundo, e sim aos eleitos que tinham fé igualmente naqueles dias e que têm fé igualmente hoje. Glória a Deus. Por isso eu começo dizendo que nós somos o povo que estamos reunidos pelo alarido. Amém? Que é a mensagem do sétimo anjo, certo? De Apocalipse 3,14, que é a luz do entardecer de Zacarias 14:7. Glória a Deus. Então você foi trazido pelo alarido para esta comunhão, para que aqui dentro, glória a Deus, nós possamos compreender quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo, para onde estamos indo. Glórias a Deus. E dentro deste companheirismo, nós vamos aprendendo, dado por Deus, como nos comportar, nos portar como verdadeiros filhos de Deus, para que nós possamos alcançar o nosso alvo principal, que é o Espírito Santo de Deus, como selo do próprio Deus em nossas vidas. Efésios 4, versículo 30. Glória a Deus. É aí que nós podemos enxergar que nossos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Isto é eleição. Eleição fala de escolha. Glória a Deus. E quem te escolheu? Deus te escolheu para ser o que você é hoje, parte da noiva de Jesus Cristo na terra, que aguarda com confiança e segurança, mediante o que de Deus recebeu, o grande dia de nossa transladação. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, você é especial? Você é pessoa especial, sim, porque o grande Rei da Glória te escolheu para este propósito, para que nós sejamos templo do seu Espírito, certo? Você seja morada do Deus Altíssimo,
e você possa estar aqui convicta de uma coisa: não importa o que o mundo diga de mim, fale de mim, deixe de falar, não importa lá fora nada que aconteça, eu estou certo de que aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é poderoso para completar essa obra que ele começou em minha vida, obra de perfeição. Ainda que o diabo diga: você não pode ser perfeito, mas há uma fé que Deus colocou em teu coração que diz: há sim possibilidade de eu ser perfeito, porque aquele que é perfeito está agora em mim. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Está em mim, está em você. Aleluia. Ele é o nosso absoluto. Glória a Deus. Ele é o regente da tua vida. Ele é aquele que faz com que as coisas aconteçam de forma que as pessoas não compreendam, como ninguém sabe o que é que você está fazendo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas você sabe, como eleito de Deus, o que você está fazendo aqui. Você é um adorador que adora em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Amém. Então, vocês me permitam eu poder ler alguma coisa da mensagem do profeta aqui dentro desta base que nós estamos tomando. Amém? Amém. Glórias a Deus. Bendito e santo é o nome do Senhor Jesus. Amém? Parágrafo 29, o profeta diz: Deus se revela de três maneiras. Primeiramente, se revelou numa coluna de fogo, e isso foi chamado o Pai. E então aquele mesmo Deus se manifestou em Jesus Cristo, quando ele fez um corpo. Terceiro, por meio da morte daquele corpo, ele santificou uma igreja. Amém. Você não está feliz nesta tarde por fazer parte desta igreja? Amém. Em que ele santificou? Amém? Você quer saber mais o que o mundo diga de você? Você quer esperar que o mundo reconheça isto em você? Basta o que Deus já fez por você, isto é o suficiente. Aleluia. Eu sou santo, amém? Você tem coragem de dizer? Glória a Deus. Eu sou santo. 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 Santo é aquele que está em mim, que vive em mim, que rege a minha vida. Ele é santo. Ele é santo. O que me faz ser santo. Santo. Glória a Deus. Santo. 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 Santo, 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 santo. É este Deus que te santifica com o seu Espírito Santo. Aleluia. Amém. Deixa eu dizer para vocês uma coisa nesta tarde. Filho de peixe, peixinho é. É ou não é? Filho de peixe, peixinho é. Glória a Deus. Quem é filho de Deus aqui nesta tarde? Quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus, levante suas mãos. Não tenha medo do diabo, nenhuma reprovação pelo diabo, mas tenha certeza que você é aceito por Deus como você é. Filho de peixe, peixinho é. E filho de Deus, Deus em carne é. Glória a Jesus. Aleluia. O diabo não quer saber que, não gostaria de que você soubesse disso, porque quando você sabe disso, glória a Deus, você diz: eu sou forte. Aleluia. Eu venço as batalhas. Aleluia. Eu venço as enfermidades. Aleluia. Eu venço o diabo. Aleluia. Eu venço o pecado. Aleluia. Eu venço a tentação. Aleluia. Eu sou vencedor. Aleluia. Porque aquele que vence está em mim, está em você, está em nós. A igreja dele, sobre a qual as portas do inferno não podem prevalecer. É sua palavra. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir. Se você quer, pode aplaudir. Glória. Aleluia. Então aquele mesmo Deus se manifestou de três maneiras: na coluna de fogo como Pai, e então aquele mesmo Deus se manifestou em Jesus Cristo quando ele fez um corpo, certo? Terceiro,
Glória a Deus. Por meio da morte deste corpo, ele santificou uma igreja na qual podia morar. Aleluia. Glória a Deus, na qual podia morar. Amém? Foi Deus sobre nós. Amém? Vai crendo. Vai crendo. Aleluia. Foi Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Aleluia. Glória a Deus. Isso na primeira vinda, ele veio também em 3. O Verbo se fez carne, como Emanuel, Deus conosco, e em terceiro, como parente redentor. Aleluia. Amém. Amém. Maravilha, né? Na segunda vinda, ele também vem em 3 formas, em 3 maneiras. Primeira, alarido. Glória a Deus, que é a mensagem, né, que faz esse ajuntamento aqui. Amém? Glória a Deus, e nos 4 cantos da terra. Segundo, como anjo forte para revelar. E terceira parte, quando ele vier inteirá-lo como esposo buscar a sua noiva. Aleluia. Glória a Deus. Vamos prosseguindo. O profeta diz mais aqui: por isso foi chamado de Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas 3 ofícios de um só Deus. Se houvesse ficado com isso ali no concílio de Nicéia, Josemar, o profeta está dizendo aqui, glórias a Deus, se tivessem ficado ali no concílio de Nicéia com isso, então não haveria tanto enredo hoje. Não são 3 deuses. As pessoas não podem entender como foi que Jesus falou com o Pai e logo disse: eu e o Pai somos um. Pois ali está a coisa inteira, certamente. Isso somente explica, não são 3 deuses, mas 3 ofícios, que é Deus manifestando-se na sua criação. Amém? Parágrafo 30, ele diz: Deus quer ser adorado. Você sabe disso? Amém. Deus quer ser adorado. E nós viemos aqui para o adorá-lo, porque somos seus adoradores, que o adoro em espírito e em verdade. Adoradores. Vira para quem está do lado aí. Não tema, não se envergonhe. Reconheça que você é especial. Foi chamado por Ele para lhe adorar na beleza de sua santidade. Amém. Diga: você não é qualquer coisa, você é especial. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bebe dessa água da vida e tu serás sarado. Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus significa objeto de adoração. Você faz parte disso também. E Deus está tratando de preparar o seu povo para poder receber deles o propósito para o qual os criou. Deus não te criou para plantar batata, feijão, milho, a correr atrás de emprego das lojas e empresas de ímpios, não. Glória a Deus, isso é consequência do pecado, da queda lá no Jardim do Éden. Mas Deus te chamou para te dar vida eterna, te fazer adoradores que o adoram em espírito e em verdade, buscando sim o reino que está por vir. Glória a Deus. Amém. Onde viveremos para sempre em paz e em segurança. Aleluia. O milênio é o começo. Aleluia. Estaremos lá. Amém. O milênio é o começo, estaremos lá. Vai lá. Glória a Deus, amém. Aleluia. Por isso nós falamos aqui, quarta-feira passada, que na vida de um cristão e de uma cristã que tem recebido o Espírito Santo, há uma resistência contra Satanás. Verdade. Tiago disse no capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, portanto, ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência não é sua.
sua força, não é seu poder, não é sua autoridade, mas é a força, é o poder e a autoridade daquele que te cercou com o seu Santo Espírito. Glória a Deus! É Ele que faz com que, ao passar uma mulher seminua, cobiçosa, sabe, sensual, faz com que na primeira vista você não pode evitar, mas na segunda você tem o controle para dizer: Satanás, eu não te aceito, eu não te aceito, eu não te aceito, porque esse tabernáculo já tem dono. Glória a Deus! Eu não sou de mim mesmo, você não é de você mesmo, você sabia disso? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos de Coríntios, glórias a Deus, ele chega a dizer que esse templo que se tornou santuário e morada do Deus Altíssimo, você deve glorificar Deus nele, porque ele não pertence a você, ele pertence a Deus. A Deus. Amém? Você pertence a Deus. Vira para quem está ao seu lado e fala assim: você é muito importante, vale muito, você é especial, você não é de você mesmo, mas você é dele, do Rei da Glória, a Majestade Santa, o Todo-Poderoso, o Santo que me santifica. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Santo que te santifica. Esse mesmo santo que te santifica é o mesmo santo que te cura, que te liberta, que resolve teus problemas. Amém? Diga para ele: meus problemas resolvem Cristo. Aleluia! Amém. Então você está aqui para que Deus cumpra em você o seu propósito. Aleluia! Glória a Deus. Então ele não fez você para que fosse alguma coisa menos que um filho ou uma filha de Deus. Se você tem errado nisso, de ser um filho ou uma filha de Deus, então não tem pecado no alvo. A palavra pecado quer dizer não acertar o alvo. Se eu estou atirando ao alvo com um rifle, pegando na cabeça de uma taxinha a 50 metros, e disparo, e então desceu o rifle e vejo que me faltam uns 10 centímetros para dar na taxinha, então o que passa? O rifle necessita de uma ajustada. E se eu não acerto no alvo quanto à fé em Deus, quanto a ser um cristão, Deus nos pôs nesta terra para ser cristão. E se você está um pouco retirado, então volte para uma ajustada. E há uma só coisa para fazer o ajuste, e essa é a Escritura. É verdade. Glória a Deus. Esta é as Escrituras. A Bíblia diz que os frutos do Espírito Santo é amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Nós precisamos manifestar essas características, porque elas fazem parte das 7 virtudes do Cordeiro, que é o que Pedro fala para nós na sua segunda epístola, capítulo 4, capítulo 1, versículos 5 a 9. Muito bem. O Espírito Santo nas Escrituras, ajustando, trazendo o tiro diretamente sobre o alvo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, deixa eu ler para vocês aqui mais alguns parágrafos na frente. Mensagem à estatura de um varão perfeito. O profeta de Deus leu essa mesma escritura que eu li para vocês nesta tarde. Tá? Parágrafo 244, 245.
Preste atenção a isso aqui, viu? Agora, preste atenção, que não foi requerido de Lutero o mesmo que foi requerido daqueles sobre Wesley, nem tampouco foi requerido daqueles sobre Paulo, o mesmo que foi requerido aos que estiveram sobre Martim. Porém, ele tem estado formando sua igreja tal como tem formado o seu povo. E então Pedro disse que primeiramente foram 7 coisas: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E logo o amor de Deus, o Espírito Santo. Cristo, na forma do Espírito Santo, vem sobre você no batismo do verdadeiro Espírito Santo. E você tendo seladas por dentro todas estas virtudes, então Deus vive num tabernáculo que é chamado o tabernáculo do Deus vivente. Glória a Deus. Aleluia. Certo? Morada do Deus vivente. Amém? Morada do Deus vivente. Bendito e santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, em 1 Coríntios 3, 16, 17, certo? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Certo? 1 Coríntios 6, 20, seu corpo não pertence a você, mas você deve nele glorificar a Deus, porque pertence a Ele. Amém? 245. Quando um homem possui estas coisas, o quê? O que é que o profeta está dizendo? Quando um homem possui essas coisas, nós precisamos estar atentos a isto, para que não possamos passar batido e depois sermos decepcionados. Deus nos tirou através do alarido do mundo e nos colocou aqui para aprender dele como ter uma vida regida por ele, Amém? O que é que o homem precisa de ter? O homem e a mulher. O profeta disse: fé. A Bíblia Sagrada diz lá em Efésios capítulo 2 que esta fé que você tem não é sua, é um dom de Deus. Correto? Muito bem, mas o profeta mostra para nós que nós não podemos ficar apenas com a fé. Eu tenho fé, mas você precisa acrescentar a esta fé o que? Virtude. Uma fé que tenha poder. Glória a Deus. Virtude. Certo? Vê você? Já vem subindo. Aí você acrescenta a virtude ciência. A ciência, temperança, a temperança, paciência, a paciência, piedade, piedade, o amor fraternal, logo o amor de Deus. Amém. Aleluia. Preste bem atenção, certo? Então, Cristo na forma do Espírito Santo vem sobre você no batismo verdadeiro do Espírito Santo. E você tendo seladas por dentro todas essas virtudes, então Deus vive num tabernáculo que é chamado o tabernáculo do Deus vivente. Quando um homem possui essas coisas, você já viu, né? Essas 7 virtudes. Quando o homem possui essas coisas, então o Espírito Santo vem sobre ele, e agora pode ser que você fale em língua, personifique qualquer dom de Deus, etc. Porém, enquanto essas virtudes não estiverem em você, ainda não estará sobre o verdadeiro fundamento da fé. Porém, quando em você estiver essas virtudes bem colocadas, então será um edifício vivente. Você será uma imagem vivente que pode se mover-se de um lado para o outro, e nenhuma tempestade do diabo nessa dimensão te moverá da sua posição como membro do corpo de Cristo, porque você está fundamentado em Deus e em sua palavra. Amém. Glória a Deus, vocês estão entendendo? Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Porque esta se torna a sua casa. 248. Agora, esta é a casa na qual Deus mora. Que casa? Tabernáculo da fé, Josemar? Não. Não, mas em você. Amém. Em nós. Tabernáculo de carne,
Porque quem vê lá você por fora não vai enxergar nada, porque Ele está pelo lado de dentro do seu coração. Amém. Mas você sabe quem você é? Você sabe quem você é. E até mesmo conhece quem é outro eleito. Por isso o profeta de Deus diz que eleito não persegue eleito. Verdade. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus! Agora, essa casa na qual Deus mora não é num grande edifício com um sino ali na torre alta, mas corpo me preparaste, livro de Hebreus capítulo 10, versículo 5. Um corpo no qual Deus pode morar, andar, ver, falar, operar. Você crê assim? Aleluia. Glória a Deus! Onde é que Ele está? Em você. Aleluia. Aleluia! Glória. Você aqui é os pés dele andando nessa terra, Amém. indo e voltando, mas Jesus é quem está ali com você e em você. Amém. Por isso as meninas cantam o hino, agora ele é ela e ela é ele. Glória. Verdade. Glória a Deus! Glória. Essa é uma unificação do grande Deus Criador em sua criação. Glória a Deus! A unificação do Deus Criador em sua criação, eu e você. Amém. Glórias a Deus. Agora veja bem, então em você Ele pode morar, andar, ver, falar, operar. Você diz amém a isso? Amém. Você se tornou uma instrumentalidade vivente do Deus vivente. Aleluia. Glória. Deus caminhando em dois pés em você. Glória a Deus. Glórias. Os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor. Salmo 37. Deus caminhando em você, porque vós sois as cartas escritas, lidas de todos os homens. 2 Coríntios 3:2. Se a vida que está em Cristo mora em você, então você mostrará essa mesma vida aqui. Amém. Glória a Deus. Muito bem, então presta bem atenção. Como sempre tenho dito, se você tira a seiva de uma árvore de pêssego e passa por meio de uma transfusão a uma macieira, sim, a macieira dará pêssego por causa da transfusão do sangue. Glória a Deus. Não importa a aparência das ramas, tem seiva de pêssego ou de qualquer outra árvore. Tem que tirar toda a seiva da macieira, tirá-la toda e logo dar uma transfusão de seiva, deixando entrar a macieira, toda a seiva do pêssego. E que sucederá? Não dará uma só maçã, mas pêssego por causa dessa vida. Agora, enquanto a nós que somos nada, porque estamos todos mortos em delitos e pecados, Efésios 2:1, todos nos encontramos assim. Porém, logo se podemos prostrar-nos e render-nos completamente até que Deus, com sua injetora de transfusão, o nome de Jesus Cristo, porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Atos 4:12 nos transfere a vida de Cristo. Então temos essa classe de fé, a mesma fé que teve Jesus Cristo. E a fé de Cristo não foi fé naqueles fariseus, saduceus, etc., nem na lavagem de seus vasos, de jarros de beber, etc., mas sua fé estava baseada na palavra de Deus. Amém? E ainda tanto até que Cristo foi a palavra, e a palavra feita carne, e logo nós necessitamos chegar a estar tão impregnados por seu poder, até que suplantamos nossos próprios pensamentos, e a nossa fé chega a ser genuína. Aleluia. Então a vida de Cristo é transferida a nós, e chegamos a ser seres viventes de Deus, uma morada onde o Espírito Santo pode enviar suas bênçãos radiantes e nos encontrarmos na estatura de Cristo como varão perfeito. Amém. Glória a Deus. Agora, costumeiramente, o diabo aparece nesse instante para dizer: olha, você não vai dar conta. Essa coisa de ser santo como ele é santo, você não vai dar conta, tá? Olha a sua vida.
Você falhou ontem, você falhou hoje. Como é que você vai ser santo? Santo é algo que não tem pecado, que não tem falha. Glórias a Deus. E eu quero dizer para vocês nesta tarde, que lembra que eu falei há poucos instantes atrás, que na vida de um verdadeiro cristão tem que haver resistência? Amém. Amém. Glória a Deus. Se não houver resistência, Sol, Lenilson, Igreja do Senhor, primeira coisa, sua mente não é um campo de batalha, mas um bueiro aberto. Verdade. Glória a Deus. E o profeta disse: se você é um cristão, é uma cristã, sua mente não é um bueiro aberto, mas é um campo de batalha. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você está ali para resistir ao diabo em todas as áreas e forma que ele aparecer. Glória a Deus. Tá? A mulher cananeia tinha esse tipo de fé. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. A mulher cananeia tinha esse tipo de fé, meninos. Porque ela veio com um problema. Qual era o problema? Disse ela: sua filha estava horrivelmente endemoniada. Certo? E ela gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, é hora de nós nos colocar no lugar de alguém. Glória a Deus. Jesus, pastor Josemar, não deu a mínima para ela. Continuou caminhando, seus discípulos também. Foi que seus discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, despede essa mulher. Em outras palavras, fala alguma coisa. Glória a Deus. Despede ela. Ela está vindo atrás de nós. Glórias a Deus. E Jesus falou, disse: olha, não é permitido pegar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Essa mulher ouviu essa palavra pesada, irmão. Certo? Chamou ela de cachorra. Chamou ela de cachorra. Certo? Mas isto não foi motivo para ela desistir, irmão. Quando às vezes no nosso meio, assim chamado cristão, acontece cada coisa ridícula que a gente não compreende, como é por causa da cara feia de um irmão, já se encontra motivos para virar as costas e dizer: não piso mais os pés naquela igreja, como se Jesus fosse culpado do comportamento mal de alguns cristãos. E nós precisamos nesse instante olhar para a fé desta mulher e reconhecer: eu posso suportar alguma coisa ou não? Ou ainda estou tão fraco que uma rama de batata, uma jitirana me faz tombar e cair, virar as costas para aquilo que de mais precioso eu tenho na minha vida, que é meu Deus, meu curador, meu salvador, meu libertador. Sua fé deve estar independente, pastor Josemar, irmão Adilson, irmão Severino e toda a igreja que está aqui. Sua fé tem que estar independente de qualquer situação vivida de quem quer que seja. Sua fé tem que estar em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele é o seu padrão, Ele é o seu absoluto, Ele é a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E aquela mulher, para resumir, fala preciosas palavras. É verdade, Senhor, é verdade. É verdade. É verdade, é verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Primeiramente, eu estou aqui insistindo com a minha fé, porque eu tenho uma necessidade. Glória a Deus. E esta fé que me trouxe aqui, por reconhecer que eu tenho uma necessidade, me mostra que o Senhor tem a solução. Aleluia. Glória a Deus. Quantos tem Jesus nesta tarde como sua solução? Aleluia. Glória a
abençoado. Verdade. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você tem uma necessidade? Sim. Qual é a sua necessidade? É um problema de saúde? É uma opressão? É uma depressão? É uma ansiedade? Que mal te assola? Lembra-se disto. Se firmas na fé daquela mulher cananeia e se aproxima de Deus e diga: eu tenho o Senhor como a solução dos meus problemas. Hoje, é hoje, não é amanhã, não, é hoje. É hoje. É hoje, não é amanhã, não, é hoje. Deus não tem promessa para te retardar, não. Tem promessa para você sair daqui com ela. Aleluia. Verdade. Ainda que o diabo diga que você não pode, diga para ele: é verdade, Satanás, eu não posso, mas eu tenho um Deus que pode tudo. Toma posse, igreja. Toma posse, Eu tenho igreja. um Deus que pode tudo, sim. Eu sou falho, mas ele é santo, ele é perfeito. Ô, glória. E você pode dizer para o diabo: olha, Satanás, para de falar comigo, porque eu não tenho tempo para você, tá? É verdade. Deus tem para Deus. Eu tenho tempo para ouvir o meu Senhor. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher responde com muita fé em seu coração e disse: é verdade, Senhor, é verdade que os pães que você disse que é para os filhos não é permitido, não é legal e dá para os cachorrinhos. Não importa se eu sou um cachorrinho, mas eu quero te dizer uma coisa: que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós só precisamos nesta tarde de uma pequena migalha que vem da mesa do Senhor, nosso Pai. Quero que seja para os cachorros. É verdade. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém? Aleluia. Ela tinha uma necessidade, Aleluia. mas ela tinha uma fé. Gente. E precisamos de manifestar mesmo em nós. Não só olhar para ela como uma história, mas compreender, irmão, que se você se aproximar de Deus com esta fé, com esse tipo de fé, olha, Senhor, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que eu tenho dificuldade, que eu tenho problema para que eu possa ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Eu tenho dificuldade, mas eu estou aqui nos teus pés e não vou desistir de que o Senhor tem a solução para isso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus tem a solução para teus problemas nesta tarde, irmãs e irmãos. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus, mesmo você sendo sincero e dizendo: eu não mereço, eu não sou capaz. Mas a capacidade não vem de ti, irmão. A capacidade vem dele. Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada diz lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, que Deus fez manifestar Jesus Cristo, sabe para quê? Para destruir as obras do diabo. Sabe aonde? Na minha vida e na tua. Aleluia. É verdade. Porque estamos falando de um Deus de vitória, Deus que pode. Deus de maravilha. Glória a Deus. O Deus que operou no passado é o mesmo ontem, hoje e Com eternamente. certeza. Eu tenho dito para vocês são testemunha, não é pelo fato de estarmos hoje na terceira postada que estamos eliminando a primeira e a segunda. Não, irmão, as três etapas estão juntas. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Maravilhas sobrenaturais no ministério do William Branham. Sim, profecias, revelação dos mistérios, dos 7 selos, mas está tudo na mesma mensagem. Jesus. Aleluia. Conectado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Você crê assim? Aleluia. Você crê assim? Aleluia. Qual é a sua maior necessidade? Aleluia. Ah, pastor, o meu problema de saúde me incomoda. Sim, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. O título dessa mensagem foi um alvo a ser alcançado. É verdade. O Espírito Santo de Deus em tua vida, Glória a Deus. ele faz com que esses problemas de enfermidade também desapareçam. Apareça em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Quantos creem Eu creio. que a presença do Espírito Santo em sua vida Aleluia. faz
Faz desaparecer todo mal, Aleluia. todo pecado, toda falha. Faz com que você, o marido, seja um bom esposo. Faz com que a esposa se torne uma boa esposa. Faz com que um filho, uma filha se torne um bom filho, boa filha. Faz com que essa igreja se torne uma ótima igreja, onde manifesta Jesus Cristo agindo na sua vida nesta tarde. Você quer isso? Você quer se aproximar do altar de Deus e dizer com o seu coração: me enche com o teu Espírito Santo. Eu quero mais do teu Espírito. Eu quero entrar e navegar neste oceano do teu Espírito nesta tarde. Sair daqui com esse compromisso com o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, encha-me. Aleluia. Você quer vir até a frente? Glória a Deus para receber a imposição de mão. Aleluia. Para se encher mais do Espírito Santo de Deus. Esse óleo dourado, esse azeite perfeito, que encherá tuas lamparinas, e você não estará fora do rapto. Você não será uma virgem nécias, mas você será uma virgem prudente. Glória a Deus. Amém? Amém. Você não é uma virgem nécia, você é uma virgem prudente, que tem azeite em suas lamparinas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Quem quer vir mais para ser cheio do Espírito Santo de Deus? A porção que te falta. Glória a Deus. Porque entre nós, escute aqui, não existe ninguém perfeito. Perfeito é aquele que te chama das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu volto a dizer, sem o Espírito Santo não há perfeição, não há novo nascimento, não há arrebatamento. Glória. Por isso intitulada foi a mensagem desta tarde: um alvo a ser alcançado. Ainda que o diabo diga você não pode, você diga eu posso, porque ele me prometeu. Amém. Deus me prometeu o seu Espírito Santo. Deus me prometeu, porque ele chamou para que o povo fosse santo. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos. Glória a Deus. E em seu coração diga: eu quero a porção desse Espírito Santo em porção dobrada, como o Senhor fez descer sobre Eliseu. Amém? Amém. Foi. Eliseu recebeu porção dobrada. E o que foi que aconteceu, irmãos e irmãs? A mesma coisa que Elias fez, Eliseu passou a fazer também. Se esta porção dobrada do Espírito de Deus está caindo agora sobre a sua vida, você é capaz. Glória a Deus. Pastor Josemar, vamos, me ajuda aqui. Então nós estamos encerrando esta reunião aqui, e eu quero dizer que, se você estranhou, esta é a moda que o irmão Brana sempre utilizou em suas mensagens, sempre dando oportunidade para as pessoas fazerem filas de oração para receberem imposição de mão, curas e libertações, e nós servimos ao mesmo Deus e temos a mesma mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos grandemente. Um grande abraço. Irmão Lenilson, vem cá, termina com oração. Amém. Vem cá, irmão Lenilson. Glórias a Deus. Esse é um companheiro, amigo também, que nos auxilia no ministério da palavra. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Não é, irmão Lenilson? Caminho é espinhoso, mas o seu fim é glorioso. Amém? Vamos curvar. Glória a Deus. Agradecendo de todo o meu coração a presença do pastor Josemar de Lima, irmão Adilson Machado, irmão Severino e todos que vieram aqui. Deus abençoe e recompense o esforço de cada um. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplaudimos. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.